Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, incisos I, da Constituição Federal, e determina outras providências. Artigo 1º são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. I. Homicídio. Artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado. Artigo 121, segundo, incisos I, segunda, terceira, quarta, v, sexta, sétima e oitava. E a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, segundo, e lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, terceiro, quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Segunda, roubo. A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, artigo 157, segundo, inciso V. B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, segundo, inciso I, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, 2b. C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, artigo 157, terceiro. Terceira, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, artigo 158, terceiro. Quarta, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, artigo 159, caput, ilo, segundo e terceiro. V. Estupro, artigo 213, caput primeiro e segundo. Sexta, estupro de vulnerável, artigo 217, a, caput primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sétima, epidemia com resultado morte, artigo 267, primeiro. 7A vetado. 7b, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, artigo 273, caput primeiro, 1A e 1b, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998. Oitava, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, artigo 218, b, caput, e primeiro e segundo. Nona, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, quarto a. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. I. O crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2889, de 1º de outubro de 1956. Segunda, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Terceira, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Quarta, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. V. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de I. Anistia, graça e indulto. 2 Fianca. Primeiro, a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Terceiro, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Quarto, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Artigo 4º. Vetado. Artigo 5º ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Artigo 83. V. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, 3º, 159, caput seus 1º, 2º e 3º, 213, 214, 223, caput seu parágrafo único, 267, caput 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157. Terceiro, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Primeiro. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Segundo. Pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Terceiro. Pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Artigo 214. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Artigo 223. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena, reclusão, de 12 a 25 anos. Artigo 267. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Artigo 270. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Artigo 7º ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Artigo 159. Quarto, se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, 3º, 158, 2º, 159, caput seus 1º, 2º e 3º, 213, caput sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.